Carolina, esse episódio do Rio, se consolidada a versão do engano, leva a gente para o plano da absoluta banalização da morte, né? Você concorda com isso? É lamentável, né, que a vida tenha tão pouco valor atualmente no Rio de Janeiro, onde a taxa de homicídios é bastante elevada, a letalidade policial também, enfim, a letalidade violenta no Rio de Janeiro é muito alta. E os confrontos entre grupos armados normalmente fazem uma série de vítimas inocentes que nada tem a ver com esses grupos armados, mas normalmente essas vítimas são os moradores de favelas e bairros periféricos, os moradores das áreas controladas por esses grupos. Esse caso chamou a atenção que dessa vez as vítimas inocentes foram médicos de São Paulo, um deles inclusive o irmão de uma parlamentar da Samia Bonfim, do PSOL. Mas é comum que pessoas morram por causa desses conflitos, sejam elas envolvidas com os grupos armados ou não. E assim, esse episódio somado a tantos outros, mais a violência na Bahia e em São Paulo, nos leva, assim, me leva pelo menos, àquela sensação de que a segurança pública virou meio que um beco sem saída, ou não? Olha, se continuarem lidando com o problema da violência da maneira como tem lidado, né, no caso do Rio de Janeiro, as políticas de segurança pública elas são sempre centradas em operações policiais de incursão armada nos territórios que estão sob domínio de grupos armados. E isso já é feito há mais de 3 décadas e provou-se completamente ineficiente, porque o controle territorial armado apenas cresceu, apenas aumentou muito, apesar de todo o volume de investimentos em melhorar e armar a polícia para realizar mais e mais operações. Porque, na verdade, o que não se faz é não se ataca as bases econômicas desses grupos que atuam em uma série de mercados, não só o tráfico de drogas, né? Atuam no mercado imobiliário e sobretaxando os serviços de transporte alternativo, água, luz, gás, TV a cabo, internet, a venda de alimentos, ou seja, a regulamentação dos mercados pode ser uma esperança para realmente causar prejuízo a esses grupos e melhorar, enfim, retomar territórios que hoje se encontram sob domínio de grupos armados, ameaçando a democracia. Pois é, Carolina, eu queria, inclusive, o pessoal está aqui no chat falando que essa versão do desculpe foi engano, o pessoal não está engolindo muito, né? Eu queria mostrar, Paty, para o pessoal uma foto que saiu em todo lugar, comparando, né, o que seria a versão se fosse essa, quem seria o alvo, aí, perfeito, e o irmão da Samia Bonfim, que é o que está sentado ali à direita da tela. Então, assim, realmente eles são muito parecidos. E aí, Carolina, eu queria saber de você, se você acredita que essa investigação está mesmo, de certa forma, resolvida com essa versão, né? Ou que ainda tem muita coisa para investigar. É comum isso acontecer, esse lugar de você estar no lugar errado, na hora errada, e aí o crime encomendado vem para você, né, no caso? No caso, eu não sei até que ponto esse crime foi encomendado, porque isso de encontrar um rival, um membro de um grupo rival, né, um membro, o que no Rio de Janeiro muitas vezes se referem como alemão, se for membro de outra facção, no caso aqui era da milícia oposta do Rio das Pedras, né? Isso acontece das pessoas quando encontram com alguém, reconhecem essa pessoa como membro de uma facção rival, de se mobilizarem para matar o seu inimigo. Então, esse tipo de ocorrência não é rara no Rio de Janeiro. Então, no caso, não daria nem para dizer que é uma encomenda, porque não é algo que foi planejado, que se fosse planejado, se fosse estudado, teria chegado aos assassinos a informação de que não, na verdade, era só um médico muito semelhante. Provavelmente alguém passou por ali, reconheceu o indivíduo como sendo o miliciano do Rio das Pedras e acabou no momento, né, no calor do momento, praticando esses homicídios,
o que, inclusive, justificaria o fato dos corpos dos assassinos terem sido... Isso ainda é uma hipótese, né? Muito ainda tem que ser investigado para que seja apurado, de fato, o que aconteceu. Mas é uma hipótese forte, né? De fato, pessoas que foram identificadas, semelhantes àquelas que aparecem nas câmeras, foram encontradas mortas, como sendo os suspeitos do homicídio, e o fato de eles terem sido mortos leva a crer que não foi uma decisão, não foi um comando vindo do alto da hierarquia, mas sim uma decisão realizada ali, talvez no calor do momento, por pessoas um pouco na ponta dessas organizações e não no topo. Entendi. Quando você colocou essa coisa de não ser tão raro, né, deu para visualizar bem a coisa da oportunidade, né? É uma questão de oportunidade ali, de você reconhecer, ver um adversário e aproveitar a oportunidade para resolver a questão ali, enfim. Eu acho que faz sentido a gente acompanhar, né, essa versão, sem prejudicar outras possibilidades, né? Você acredita também nessa possibilidade, Carolina, de que tenha sido um crime político? Para onde você está pendendo mais, de acordo com o seu trabalho, com as suas pesquisas, realmente com a sua especialidade, né? Ontem, quando o caso veio à tona, a primeira hipótese que eu aventei foi de ser um crime político, porque o fato de ser de entre os mortos está o irmão de uma parlamentar do PSOL, e aqui no Rio de Janeiro é comum que parlamentares ou seus familiares sejam alvos da violência de grupos armados, especialmente parlamentares de esquerda que têm alguma atuação contrária a certos grupos milicianos. Então, essa é uma hipótese, como foi o caso da Marielle, né? É sempre uma hipótese aventada. Mas, ao mesmo tempo, a versão apresentada hoje, após corpos serem encontrados dos supostos assassinos, essa versão também é bastante plausível, o que torna esse caso uma terrível coincidência, né? Um crime terrível, que é claro que se fosse um miliciano também seria um crime terrível. Não se pode passar atirando criminosos desferirem 20 tiros contra 4 pessoas. Isso é um crime independente de quem fossem essas pessoas, mas ao que tudo indica, de fato, parece ter sido uma coincidência, não um crime político. E Carolina, nesse ponto em que a gente está, né, de termos duas possíveis versões, normalmente qual que é a linha de investigação aí no Rio, pela polícia, de modo geral? A partir de agora, existe questão de perícia, porque o local seguiu, pelo que eu vi, aberto e sendo frequentado, né? Como é que é o tratamento disso a partir de agora? Bem, as imagens que foram coletadas, elas já são um material muito importante para a resolução porque diferentemente de casos como o assassinato da Marielle, que foi realizado por profissionais que não fizeram isso sob câmeras de vigilância, que fizeram algo realmente muito planejado, nesse caso não foi um homicídio tão planejado, ele foi feito embaixo de uma câmara de segurança, foi tudo filmado, havia uma série de testemunhas. Então esse não é um caso tão difícil de ser esclarecido quando se identificarem os autores. Agora, a investigação sobre os mandantes é que pode envolver uma investigação um pouco mais complicada para saber se de fato foi uma iniciativa dos próprios autores do homicídio ou se houve mandantes e se houve alguma premeditação desse fato. E aí, Carolina, para encerrar, eu quero entrar na declaração que o ex-ministro da Justiça, o Sérgio Moro, deu há pouco no Twitter. Paty, você consegue mostrar para a gente o Twitter do Moro? Isso, ele politizou a questão, né? Dizendo que a segurança pública está em frangalhos e que o governo Lula não sabe o que fazer.
Carolina, você acha que a gestão do Moro no Ministério da Justiça o autoriza a essa declaração? Não, inclusive a gente não está observando uma crise na segurança pública, algo novo, algum fato que tenha mudado. Fatos escandalosos, crimes terríveis acontecem sempre, né? Porque a gente vive num país muito violento, que mantém taxas muito elevadas de homicídio há muitos anos. Isso não é uma novidade, não há uma crise de segurança pública no Rio de Janeiro, não houve uma piora tão grande esse ano. O que a gente tem é uma situação que é grave há muitos anos, inclusive quando o Moro era ministro da Justiça, e antes também, e depois também. Tá, e Carolina, você falando nessa coisa que não é de hoje, né, a violência, principalmente no Rio de Janeiro, você tem percebido, ou isso é uma coisa que está sendo mais informada, tem percebido que o modelo de crime do Rio de Janeiro, com as milícias e tudo mais, ele tem se alastrado, como por exemplo São Paulo, Bahia, ou são realmente uma coisa mais generalizada? O Rio de Janeiro costuma exportar seus modos de ação, as próprias ideias de se organizar, de traficantes se organizarem em comandos, né? Foi algo que também surgiu no Rio de Janeiro. As milícias, sim, elas passaram a ser imitadas, copiadas em outros estados do Brasil. Não diria em São Paulo, mas em outros estados do Nordeste, da região Norte. Um modelo de atuação das milícias que vai sobretaxar uma série de atividades e não apenas viver da venda de drogas, né? Isso tem sido bastante encontrado em uma série de estados, sim. E é um pouco a promessa, é um grande desafio da segurança pública para os próximos anos, porque isso realmente é o que impacta de sobremaneira a vida da população que reside nesses territórios, que não apenas vão ter que lidar com a violência das disputas entre os grupos armados, mas também com a violência desses grupos contra elas, extorquindo a população que já é pobre, que já luta para sobreviver e acaba sendo ainda mais extorquida para gerar renda para esses grupos. Ou seja, o custo de vida fica ainda mais caro para a população que reside nesses territórios.